1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Nesse texto, Paulo fala que deve haver uma múltipla manifestação na reunião dos santos. Nesse versículo ele fala sobre salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação, e que tudo deve ser feito para a edificação. E no versículo 1 ele fala: buscai os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Então por isso entendemos que a profecia é o principal dom a se manifestar numa reunião dos santos, mas não o único. Por isso nós devemos aceitar que Deus fale através de todos esses meios. E a profecia, na prática da profecia, na reunião dos irmãos, já trouxe muita confusão no meio da igreja, por isso nós precisamos aprender o que é função da profecia e o que não é função da profecia. E eu tenho aqui algumas anotações feitas por um irmão chamado Ezequiel Neto, e eu vou ler. Profecia é falar sobre influência do Espírito Santo, declarando pensamentos e propósitos de Deus. É basicamente ouvir o que Deus está falando e transmitir essa informação. No versículo 3, Paulo fala sobre os 3 objetivos da profecia, que é edificar, que esse termo é usado na arquitetura, que traz a ideia de construir, exortar, que significa encorajar, e consolar. No capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo não oferece apoio para profecias com outros objetivos além desses 3. Não é função da profecia expor pecados das pessoas, definir quem vai casar com quem, definir quem tem tal ministério, quando o casal terá filhos, nem exercer governo sobre a igreja. Existem na igreja outros ministérios, cada um com sua função. Quem quer ser um bom profeta deve se limitar ao seu campo de autoridade, isto é, estar sensível à voz de Deus e trazer palavras que edifiquem, encorajam e consolem os irmãos. Muitas vezes os irmãos estão chegando na reunião e vem sobre alguns uma impressão, uma intuição, e a gente não sabe o que fazer com isso. E a gente tem que aprender que isso é uma indução do Espírito Santo para profetizar. Ou vem um cântico, ou uma doutrina, um versículo, a lembrança de uma pessoa necessitada para orar, um país. Então nós temos que todos estarmos bem instruídos que na reunião dos irmãos é o espaço propício para a prática desses dons. Que na reunião, principalmente caseira, é o ambiente mais adequado para a manifestação de vários irmãos através de diversos meios, como Paulo fala em 1 Coríntios 14. Né? Ele também fala que todos podem profetizar, para que todos aprendam e sejam consolados. Então nós entendemos que a profecia, principalmente, é algo que deve ser colocado em treinamento. Não só pode, mas deve, todos devem treinar e buscar os melhores dons e, como Paulo fala, principalmente o de profetizar. Outra instrução importante que Paulo fala em 1 Coríntios 14 é que a profecia deve ser julgada por 2 ou 3. Não o profeta, mas a profecia. Algo que eu aprendi muito especial sobre a profecia é quando uma pessoa que não sabe de nada traz uma palavra para mim que vem confirmar aquilo que Deus já tinha falado no meu coração. Isto é, essa palavra profética vem de encontro para confirmar aquilo que Deus já tinha semeado dentro de mim. E houve uma situação, uma vez, que eu estava lendo a Bíblia
E quando eu li um versículo, imediatamente eu lembrei de um pastor que mora em outro país, como uma suspeita profética, e eu fiquei com aquela intuição dentro de mim. Então eu linkei uma coisa com a outra, criei coragem e profetizei, mandei essa mensagem para ele. E eu me lembro que eu fiquei um pouco tenso, com medo de errar nesse dia, mas no dia seguinte ele me mandou a resposta dizendo que há uma semana atrás, na semana anterior, ele estava buscando a Deus, uma resposta em Deus a respeito de uma coisa muito específica, e a resposta do Senhor tinha vindo através dessa palavra que eu mandei para ele. Então eu quero te encorajar a você ter essa ousadia de ouvir ao Senhor e profetizar.